Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo Vasconcelos da Central Pro Concursos, professor de Direito Penal. Espero que você venha gostar da nossa aula de hoje. Trataremos com vocês as excludentes de ilicitude, isso mesmo, vamos falar aqui sobre legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, estado de necessidade e exercício regular do direito. Então você que vai fazer concurso aí nas carreiras policiais e em outros concursos que vão assim ser necessários os conhecimentos atinentes a direito penal, vamos comigo, vamos lá. Questão número 1 na tela. Temos aí FCC, juiz, TRT, 11ª Região, 2007, a legítima defesa. Rebatendo a tela para mim. Pessoal, você tem lá no artigo 25 do Código Penal dizendo que a legítima defesa, como é que eu vou entender quando alguém realmente está em legítima defesa? Diz lá o artigo 25, quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Lembrando que recentemente nós tivemos uma alteração promovida aí pelo pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019. Nesta legislação nós tivemos acréscimo aí do parágrafo único falando também dos agentes policiais, que assim, quando agirem na defesa de terceiros na questão de uma negociação com reféns, venham a abater o inimigo numa situação como essa, certo? Então percebemos aí a título mais de exemplo, trazendo esse acréscimo aí promovido pela Lei 13.964, falando aí do exemplo de legítima defesa de terceiro, quando o policial assim, para salvar a vítima da refém, ele venha causar o óbito daquele que estava provocando aquele mal injusto, ok? Então, vamos aqui agora para a questão, a letra A. Letra A diz que só cabe a legítima defesa para a preservação de direito próprio. Falso, acabei de falar para vocês. A legítima defesa também cabe para direito de terceiro. Então, a legítima defesa existe direito próprio e também de terceiro. Letra A, falsa. Letra B, não admite a modalidade putativa. Falso. Por quê? É possível existir, sim, a legítima defesa putativa ou imaginária. Imaginemos que A, por ser desafeto de B, e um dia A lembrou, B disse um dia que quando me encontrasse, não ia ficar assim aquilo que aconteceu. Então, nesse dia, eles estavam caminhando no centro da cidade e A visualiza B. E nesse momento, B está colocando a mão por trás da cintura. E A, imaginando, está numa situação de agressão iminente. E o que ele pensa? Ele deve estar armado, com arma de fogo. Então, eu vou puxar logo a minha arma e vou disparar contra o mesmo. Quando A faz isso, B cai ao solo, morto. O que acontece? A vai observar, na verdade era um pente que ele ia tirar do bolso, ou então um celular. Então, A estava pensando, na sua imaginação, que B estaria armado e ia ali provocar aquele mal injusto que tinha prometido. Mas, na verdade, era apenas um celular que ele pediu contato para conseguir um emprego. Então, vejam só. Nós temos aí a legítima defesa putativa. A letra B está dizendo que não admite a modalidade putativa. Questão aí falsa, porque admite sim. Letra C, exclui a culpabilidade. Pessoal, nós temos aí pela teoria de Wesel, analítica do crime, que para ser crime, o fato tem que ser considerado típico, antijurídico e culpável. Então, quando eu falo em típico, o fato deve estar previsto anteriormente no Código Penal. Nós lembramos aí do princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Para existir uma conduta considerada crime, é necessário que esteja antes definida no Código Penal. Da mesma forma, a pena imposta tem que ser prevista de forma anterior. E da mesma forma, eu não posso criar tipos penais por medida provisória. A medida provisória criou o crime tal, não pode. O decreto criou um crime, também não pode. Certo? Mas, pelo princípio da reserva legal, a reserva legal diz, só lei pode criar crimes. Só lei, em sentido estrito, cria crimes. Eu não posso ter uma resolução criando um crime. Então, para ser típico, tem que ser previsto anteriormente na lei penal. Segunda coisa, quando eu falo que para ser crime tem que ser o fato tem que ser considerado típico e antijurídico, eu tenho que dizer que esse fato, além de ser típico, ele tem que ser contrário à lei. Antijuricidade fala justamente em contrariedade da norma. Então, ou ilicitude, excludente de licitude vai entrar justamente aqui. Então, eu vou ter um fato típico, por exemplo, o artigo 121, homicídio do Código Penal. Alguém matou alguém, que está lá, matar alguém.
É crime, está previsto, reclusão, homicídio simples, 6 a 20 anos. Mas o que é que acontece? Se essa pessoa matar alguém em legítima defesa, eu tenho um fato tipo, sim, está lá o artigo 121 previsto. Mas esse ato, essa conduta de ter matado alguém, ela é antijurídica? Não, porque ela é abarcada pela excludente de licitude ou antijuridicidade chamada de legítima defesa. Então, quando eu utilizo legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, por exemplo, policial, que no momento da prisão utiliza-se da força necessária e talvez provoque algumas lesões leves por conta da resistência à prisão. Então, ele está agindo legítima defesa, ele está agindo no estrito cumprimento do dever legal. Então, ele está lá cometendo um fato tipo, digamos, lesão corporal simples. Mas está excluída a sua ilicitude pelo fato de ele estar cumprindo as determinações emanadas da legislação, porque aquele que é encontrado em flagrante de delito tem que ser preso. E ele, como autoridade policial, ele tem essa obrigação de realmente conduzir essa pessoa para a delegacia ou distrito policial. Então, é isso que eu tenho que falar para vocês. Para ser crime tem que ser fato típico, antijurídico e culpável. Culpável vai mexer justamente, vou dar um exemplo mais claro aqui, os inimputáveis, os menores de 18 anos, que assim venham praticar condutas que sejam enquadradas no Código Penal, eles não vão responder a título de crime, por quê? É típico o que eles fizeram? Sim. É antijurídico? Sim. Mas só que não é culpável, porque naufraga aí nesse terceiro requisito da culpabilidade, chamado aí, nesses 3 elementos do crime, certo? Da mesma forma, o deficiente mental. O deficiente mental, ele é inimputável de acordo com a legislação, né? E sendo assim, vai excluir a culpabilidade, mas não a ilicitude, ok? Então é isso que nós temos que falar nesse primeiro momento. Então, quando eu falo que a legítima defesa, ela exclui a culpabilidade, a letra C está dizendo isso, exclui a culpabilidade? Não. A legítima defesa exclui a ilicitude. Exclui a ilicitude, a antijuridicidade. Ela é uma discriminante putativa, assim como as demais. Certo? Então nós temos aí, letra C, falsa. D, só cabe contra a agressão humana. Verdadeiro, é a letra D que você vai marcar. Por quê? Eu não posso alegar a legítima defesa contra um cachorro. Contra um gato. Gato feroz, Eduardo. Deu várias unhadas em mim, então foi legítima defesa. Não, não dá. Não dá para você alegar isso de maneira nenhuma. Você vai alegar estado de necessidade. Mas legítima defesa contra um animal, contra um objeto, não. Você vai aí, nessa situação, a gente vai pensar, digamos, num estado de necessidade. Mas legítima defesa contra animal, não. Certo? Agora, lembrando, tá, pessoal? Se esse animal, digamos, ele é utilizado pelo seu dono para atacar outra pessoa, aí eu posso pensar na legítima defesa, mas não contra o animal, porque o animal aí nessa situação é considerado um mero instrumento nas mãos daquele agressor. Mas eu vou utilizar-se da legítima defesa contra o seu proprietário, ok? Então é isso que você tem que ligar nesse momento aí no direito penal. Então a letra D nós temos que estar correta, só cabe contra a agressão humana. E a E, não conduz ao reconhecimento da ilicitude do fato na esfera civil. Falso. Né? Falso, porque a agressão injusta não é necessariamente aquela que está prevista no Código Penal. Ah, eu estou em legítima defesa porque fulano ou beltrano está querendo praticar lesão corporal contra mim. Ah, eu estou em legítima defesa porque fulano ou beltrano está querendo me matar. Então, o que ele está querendo fazer é um ilícito penal. Então, cabe legítima defesa. Beleza. Mas isso vai ser bem mais abrangente. Essa agressão injusta não está envolvida somente o que está tipificado no Código Penal. Pode ser essa agressão injusta algo que esteja contido no próprio direito civil. Da mesma forma, pode ser que não esteja contido em nenhum regramento, mas que seja considerado uma agressão injusta. Ok, pessoal? Então, a letra E está dizendo que, quando diz assim, não conduz ao reconhecimento da ilicitude do fato na esfera civil, falso. Vou dar um exemplo aqui para vocês. O furto de uso. O furto de uso não é considerado figura típica no nosso país. Não é crime em nosso país. Então, nessa circunstância, o que é que acontece? Eu posso utilizar a legítima defesa? Sim, porque o patrimônio é meu. Aquele patrimônio está sendo levado. Embora não seja considerado crime, mas é uma agressão. E lembrando que quando eu vou utilizar a legítima defesa, eu posso utilizar em defesa da minha honra, eu posso utilizar em defesa do patrimônio, defesa da vida, da minha integridade física. Então é possível utilizar a legítima defesa. Lembrando que eu não posso utilizar contra o animal, porque eu tenho que utilizar a legítima defesa contra uma agressão humana, e só contra a agressão humana que eu vou utilizar a legítima defesa. Contra o animal, podemos pensar na questão do estado de necessidade. Então a questão 1 aí, letra D. Questão 2. Tudo certinho, graças a Deus. Vamos lá. FCC, assessor jurídico, Tribunal de Justiça do Piauí, 2010.
A respeito do instituto da legítima defesa, considere. Inciso 1. Não haja em legítima defesa aquele que aceita o desafio para um duelo e mata o desafiante que atirou primeiro e errou o alvo. O que é que você pensa nesse primeiro momento logo, voltando aqui para mim? Você vai pensar, eita, tem um duelo para eu participar. Tem um duelo para eu participar. Ele me provocou. Se ele me provocou, eu aí, Eduardo, eu indo para esse duelo, então eu estou em legítima defesa, correto? Falso. Não estou em legítima defesa. Aí você deve estar pensando, e o finalzinho aqui, Eduardo, quando diz aí, o desafio para um duelo e mata o desafiante que atirou primeiro e errou o alvo. Olha só a pegadinha. Ainda conduz você a pensar que está em legítima defesa. Vamos lá. Eu aceitei a provocação, estou pensando que estou em legítima defesa e vou para o duelo. Ao chegar lá, o que me convidou para o duelo dispara primeiro, mas eu disparo e atiro e consigo abatê-lo antes de chegar em mim. Aí você pensa logo, então, por conta dessa outra situação aqui, vai ser legítima defesa. Não, mas o negócio começou lá atrás. Na verdade, quando você começou lá a situação, você já começou a ser o agressor. Nessa situação, quem estaria em condição de legítima defesa seria a pessoa que sofreu os disparos. Ele que estava justamente reagindo aí nessa situação a uma agressão injusta que era sua. Não se admite legítima defesa de provocação, a mera provocação, não há necessidade, não é possível de acordo com a doutrina, certo? Ser aceito. Então, quando eu digo aí no inciso 1, não haja em legítima defesa aquele que aceita o desafio para um duelo e mata o desafiante que atirou primeiro e errou o alvo, isso aqui é verdadeiro. 2. Admite-se a legítima defesa contra agressão pretérita quando se tratar de ofensa a direito alheio. Isso aqui é vingança. Se eu vou dizer, legítima defesa pretérita, foi ontem, ou então foi no ano de 1955, e hoje, 2020, chegou a hora de eu me valer da legítima defesa. Não se admite legítima defesa de agressões pretéritas. Só agressão injusta, atual ou iminente. Certo, pessoal? Então, quando eu falo aqui, admite-se a legítima defesa contra agressão pretérita, falso. Inciso 3. A injustiça da agressão deve ser considerada quanto à punibilidade do agressor, não podendo, por isso, ser invocada quando houver repulsa à agressão de doente mental. Pessoal, é possível haver ou não o revide proporcional, utilizando os meios necessários, dos instrumentos necessários, né, de forma moderada, contra uma agressão injusta provocada por um deficiente mental. É possível sim, de acordo. Existe sim essa possibilidade de legítima defesa, certo? Então, quando ele fala aí a injustiça da agressão deve ser considerada quanto à punibilidade do agressor, não podendo, por isso, ser invocada quando houver repulsa à agressão de doente mental. Falso, né? Falso porque o doente mental, no caso aqui o deficiente mental, ele tem sim essa condição de oferecer uma agressão injusta. Então é possível haver sim a legítima defesa contra uma agressão injusta aí de uma pessoa considerada deficiente mental. Então nós temos aí, inciso 3, nós temos falso, certo? Então nós temos a letra A como questão correta que você vai marcar. Lembrando, tá, pessoal? Na legítima defesa, eu não vou poder, por exemplo, utilizar, eu posso fugir? O direito não vai pedir que alguém fuja. Mas, claro, numa situação de uma agressão de uma criança, de um idoso, é possível você tentar evitar isso? Sim, sem precisar trazer uma opção mais lesiva para essas pessoas. Sim, a doutrina vai falar sobre isso. Guilherme de Souza Nutti vai falar sobre isso. E Rogério Sanches Cunha vai falar sobre isso. Por exemplo, no estado de necessidade. O estado de necessidade, eu vou ter sempre que sacrificar mesmo o bem alheio em prol do meu bem, do meu interesse? Não. Se você puder, por exemplo, se esconder no momento de uma agressão de um cão feroz, digamos aí, né? Então, o cão está correndo e você se esconde, sem precisar dar cabo à vida do cão. Então, é possível, sim, que você possa se esconder nesse momento, se desvencilhar dessas pessoas numa situação como essa. Então, isso também vai ser levado em consideração. Mas aqui, para a questão, está errado, tá bom? Então, ficamos aí com a letra A. Questão 3. Agora a questão CESP, né? Tudo branquinho, tudo legalzinho, né? Temos aí questão CESP na tela. Analista judiciário, TRE, Mato Grosso, 2010. Agindo o sujeito ativo em legítima defesa, havendo excesso em sua conduta, ele somente responderá pelo excesso se o praticar de forma dolosa, não havendo a previsão de responsabilidade pelo excesso culposo. Pessoal, vejam só,
é corriqueiro nós vermos essa situação aí no dia a dia na indústria cinematográfica. Por exemplo, chega lá no momento em troca de tiros, aí o cidadão, quando está já ao solo, já agonizando, aí chega alguém lá e dispara, né, tudo que estava já na sua pistola, todas as munições que estavam na pistola, né, sem necessidade, porque ele já estava lá contido. Né? Então, o excesso doloso numa situação como essa, ou o excesso culposo, que pode ser por imperícia, negligência ou imprudência, isso é contado sim como excessos que têm que ser puníveis. Lembrando que quando ocorre o excesso, certo? O doloso ou culposo, isso vai ser afastado já a legítima defesa. No momento que ocorre o excesso, eu já posso sustentar que aquele que está sofrendo o excesso naquela aparente primeira legítima defesa, agora nasceu o direito para esse outro que estava sofrendo a agressão. A agressão agora virou injusta para aquele que no momento estava sendo o agressor de maneira primordial. Então vejam só, a gente pode pensar aqui, no momento da prisão, policial vai prender alguém em flagrante delito, ele está fazendo o quê? Utilizando-se do estrito cumprimento do dever legal. Por quê? Quando o policial prende alguém em flagrante delito, ele está restringindo a liberdade dessa pessoa, conduzindo ao distrito policial para que sim comece a persecução penal. Mas só que, embora ele esteja, digamos, restringindo a liberdade dessa pessoa, ela foi encontrada em flagrante de delito. E o que é que diz a lei? Que a pessoa encontrada em flagrante de delito deve ser presa, encaminhada imediatamente às autoridades competentes para as providências cabíveis. Então, ele pratica uma conduta típica? Sim, restringiu a liberdade, mas ela é considerada antijurídica? Não. Por quê? Ele está no estrito cumprimento do dever legal. Então, isso anula a prática do crime pelo policial numa situação como essa. Então, digamos que aconteça no momento da prisão um excesso, digamos, né? Acontece um excesso por parte do policial, ele começa a bater, ele começa a xingar, ele começa a ofender a honra daquela preso, né? Daquela presa. Então, a partir desse momento, já começa a surgir, a gente poderia pensar e até discutir agressão injusta. A gente podia até pensar na agressão injusta e a partir desse momento que ocorre essa agressão injusta, ocorrer a legítima defesa por parte daquele que está sendo conduzido. Então isso é para a gente até pensar, analisar direitinho e abrir os horizontes, tá? Então quando eu falo aqui na questão, agindo o sujeito ativo em legítima defesa, havendo excesso em sua conduta, ele somente responderá pelo excesso se o praticar de forma dolosa? Falso. Por quê? Também responderá se praticar na forma culposa. Está lá no parágrafo único do artigo 23. Que está dizendo lá o seguinte: o agente que de qualquer das hipóteses do artigo responderá pelo excesso doloso ou culposo. Essa regra é válida para as 4 excludentes de licitude ou antijuridicidade, legítima defesa, exercício regular de direito, estado de necessidade e nós temos lá o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular de direito, né, que eu já falei aqui. Então, quer dizer, cabe a sustentação desse excesso doloso ou culposo em todas as excludentes de licitude. Eu estou falando aqui, viu, pessoal, das excludentes expressas. As excludentes expressas nós temos aí, que estão no artigo 23, legítima defesa, exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal e estado de necessidade. Mas existem também as excludentes implícitas. Eu posso falar para vocês aqui, aceito pela doutrina, o consentimento do ofendido. Consentimento do ofendido, nas situações em bens disponíveis, é possível sim eu sustentar aí consentimento do ofendido como também excludente de licitude, tá? Vamos agora para a próxima questão. Temos aí a 4ª questão, CESP, agente PC Rio Grande do Norte, você aí comigo na Central Pro Concursos, você quer fazer concurso na área policial, é bom se ligar aí nas questões. Marco e Matias pescavam juntos em alto mar quando sofreram um naufrágio. Como não sabiam nadar bem, disputaram a única tábua que restou do barco, ficando Matias, por fim, com a tábua, o que permitiu seu resgate com vida após ficar 2 dias à deriva. O cadáver de Marco foi encontrado 1 semana depois. A conduta de Matias nessa situação caracteriza legítima defesa própria. Pessoal, vamos lá. 2 amigos vão pescar. Amigos inseparáveis. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, né? E eles vão pescar. Só que em alto mar acontece um naufrágio. E aquela amizade que parecia que era tão forte não foi tão assim considerada nesse momento, né? Como não sabiam nadar bem, disputaram a única tábua. Eu lembrei de Titanic, né? Nesse momento, Rose, né? E o que é que acontece? Disputam a única tábua. Cadê a amizade? A amizade aí, ó, no momento da dificuldade se desfez. Então, o que é que restou lá do barco foi só uma tábua. Então, ficando Matias, por fim, com a tábua, o que permitiu seu resgate com vida, certo? Após ficar 2 dias à deriva.
Passou 2 dias à deriva, lá. Lembrei daquele filme Náufrago, né? Então, o que é que acontece? Eu tenho legítima defesa aí, como a questão está dizendo, própria? Não. Eu tenho aí estado de necessidade. O coitado lá do nosso exemplo aqui do Matias, infelizmente, né, faleceu numa situação como essa, mas o direito numa condição como essa, numa situação aqui descrita, ele não pode exigir um sacrifício maior nessa situação, né? Então, a conduta de Matias está albergada pela excludente de antijuricidade chamada estado de necessidade e não de legítima defesa. Tá? Marco praticou o fato para salvar direito próprio de perigo atual que não provocou por sua vontade. É uma das condições para sustentar aí a possibilidade do estado de necessidade. Salvar-se de perigo atual que não provocou por sua voluntariedade, quase que não saía. Então, ele não pode ter provocado esse naufrágio aí nesse barco. Isso aqui não foi demonstrado na questão, certo? Então, ficou aqui a situação que os direitos sopesados ficaram de forma igualitária, um lutando pelo direito da vida. O direito que estava em voga aqui é o direito à vida, o direito de se salvar. Então ficou igualitário aí a situação. Então por isso que nós não podemos sustentar a legítima defesa própria, mas sim estado de necessidade. Então questão aí errada, ok? Questão errada, ok? A questão 3, só fazendo aqui uma reprise, faltou só colocar aqui que era errada, tá? Questão 4 errada e a questão 5 agora. Questão 5 diz o seguinte, também delegado PC do Rio Grande do Norte, você que vai fazer concurso, olha aí, questões para você também exercitar. Na legítima defesa, toda vez que o agente se utilizar de um meio desnecessário, este também será imoderado. Pessoal, vejam só, o que é que nós temos aqui? A legítima defesa, toda vez que o agente utilizasse de um meio desnecessário, o que é o meio? O meio geralmente é o instrumento que ele está utilizando naquela circunstância que ele achou melhor para poder se desvencilhar de uma agressão injusta, atual ou iminente. Já esse meio que ele utiliza também tem que ser moderado. Então é quem, de qualquer modo, repele injusta agressão atual ou iminente, utilizando dos meios necessários, certo? E moderado nesses meios. Então, quando eu falar beba com moderação, eu estou dizendo, olha, não beba com exagero. Então, da mesma forma, eu utilizei... o instrumento que eu estou utilizando aqui, nesse momento, vai ser as minhas próprias mãos, que foi o que eu tinha no momento para lutar aqui dessa agressão, contra essa agressão injusta. Foi nesse momento aqui, ele estava vindo com a faca, eu só tinha aqui essa arma, e eu tive que utilizar essa arma. Aí isso vai ser sustentado, vai ser avaliado pelo juiz no momento da sua decisão, né, com base nas circunstâncias. Então, o que acontece? Na legítima defesa, toda vez que o agente se utilizar de um meio desnecessário, este também será imoderado, nem sempre, né? Se utiliza-se de um meio desnecessário, já está tudo naufragado aí, né? Se utilizou-se de um meio desnecessário, já nem cabe mais a legítima defesa. Então nós temos aí questão errada. Meio necessário é aquele que o agente dispõe para impedir a injusta agressão, certo? No momento em que esta é praticada. Já a moderação no seu uso refere-se à necessidade de tão somente fazer essa agressão de forma menos lesiva possível, ou seja, com menor dano indispensável à defesa do direito. Então, no momento que eu vou utilizar da minha possibilidade aí de legítima defesa, eu tenho que utilizar do meio necessário e, mesmo assim, utilizar a moderação na utilização desse meio necessário, não exagerar. Questão 6. A questão 6 diz, entende-se em legítima defesa, questão da OAB, você vai fazer prova também da OAB, temos aí, entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente, direito seu ou de outrem. Pessoal, nós temos aí a literalidade do artigo 25 do Código Penal. Está dizendo lá o que nós temos aí. Se você for abrir agora o seu Código Penal em casa, você vai observar isso logo, né? Está lá igualzinho, literalidade, certo? Questão CESP, literalidade de lei. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Lembrando aí nessa circunstância que nós tivemos uma aprovação recente aí do pacote anticrime, que eu falei no início da aula, a Lei 3.964, inserindo também um exemplo, né, que nós até podemos pensar dessa forma aí, no caso do agente de segurança pública, que vem a retirar a vida através, por exemplo, do tiro do sniper, por exemplo, né? Nós vemos aí de vez em quando, passando na televisão, alguma situação em que a polícia salvou um refém através de um tiro de comprometimento, né? Tiro de asepsia, como se fala geralmente no dia a dia, certo? Então,
Acontecendo isso, está previsto lá como a legítima defesa de terceiro, tá bom? Então, nós temos aí a questão 6, questão correta, certo? Questão 6 correta. Vamos para a questão 7. A questão 7 diz o seguinte: o estado de necessidade, concurso de soldado da PM Distrito Federal, o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito são excludentes da culpabilidade do agente que pratica o delito. Pessoal, vejam só. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito, isso é excludente de culpabilidade ou excludente de antijuridicidade ou ilicitude? Isso é excludente de antijuridicidade e ilicitude. A questão está falsa porque está dizendo que isso é excludente de culpabilidade. Acorda! Né? Isso aqui é excludente de ilicitude. Então, questão errada para vocês aí na tela. Questão 8. Questão 8, CESP, escrivão da Polícia Federal. Olha aí, ó. Só questão massa, certo? Só questão dos últimos concursos para vocês aí. Para que se configure a legítima defesa, faz-se necessário que a agressão sofrida pelo agente seja antijurídica, contrária ao ordenamento jurídico, configurando assim um crime. Pessoal, vamos lá. Para que configure essa legítima defesa, faz necessário que a agressão sofrida pelo agente seja antijurídica, contrária ao ordenamento jurídico, configurando assim um crime. É necessário que essa agressão que eu venha sofrer seja um crime que essa pessoa está praticando contra mim? Não, né? Questão errada. Por quê? Não é necessário que essa agressão sofrida pelo agente seja um crime, apenas que seja injusta. Aqui não vai estar em voga, no momento que ele chegar lá para ser ouvido na delegacia ou diante do judiciário, mas essa agressão aí estava no Código Penal. Isso é indiferente. O que nós temos que analisar aqui é se essa agressão é injusta. Pode estar no Código Civil, pode estar em qualquer outro ramo do direito, essa agressão injusta. Não necessariamente precisa estar no Código Penal. Então, pode também não estar no Código Penal, pode também não estar em nenhum ordenamento. É possível essa agressão injusta acontecer. Então, por exemplo, aquele que defende um bem de valor irrisório que estava sendo subtraído por outra pessoa, age em legítima defesa. Certo? Mesmo que o fato não seja considerado crime pela aplicação do princípio da insignificância. Ok? Então, também pode agir em legítima defesa o proprietário do bem atingido por furto de uso. Então, furto de uso é um exemplo mais cabal aqui da situação. Então, é possível, sim, acontecer a legítima defesa, até mesmo quando aquele crime foi considerado insignificante, princípio da insignificância, mínima ofensividade, quase que não sai, da conduta, né? Quando tiver aqueles requisitos elencados pelo STF, princípio da insignificância. Então, é possível haver a legítima defesa assim? Sim, eu estou lá no meu supermercado, o cara está, furtou um objeto de pequeno valor, né? E nessa circunstância, o que é que acontece? Eu estou sendo vítima de uma agressão injusta. Independente dela estar contida ou não. É possível utilizar essa legítima defesa? Sim. Agora, claro, se tiver excesso, por exemplo, se pegou o cidadão fazendo isso, começou a utilizar-se de violência, né, desnecessária, começou a proferir impropérios contra aquela pessoa, insultos, injúrias, né? Então isso já começa a ser o excesso doloso, o excesso culposo por imperícia, imprudência ou negligência. Então é isso como nós estamos falando aqui. Para que se configure legítima defesa, a questão diz: faz necessário que a agressão sofrida pelo agente seja antijurídica, contrária ao ordenamento jurídico, configurando assim um crime. Não necessariamente precisa ser um crime, basta que a agressão seja injusta. Ok? Então, questão errada. Questão 9. Nós temos a 9ª questão aqui dizendo o seguinte: segundo o Código Penal, o agente que repele injusta agressão de um menor ou de um louco não age em legítima defesa, pois essa excludente de antijuridicidade só está presente se a agressão for, além de injusta, ilícita. Falso. Falei para vocês agora no início da nossa resolução de questões. O agente que vai repelir uma injusta agressão de inimputável age sim em legítima defesa. Então, se um inimputável venha produzir uma agressão injusta contra qualquer que seja o sujeito, nós teremos sim a sustentação da possibilidade da legítima defesa. Então, deve-se levar em consideração a injustiça da agressão de maneira objetiva, pelo fato em si, de ser uma agressão em si. E não quanto à impunibilidade do autor da agressão. Ademais, não se exige que a agressão, além de injusta, seja uma figura típica. Basta que o agredido não esteja obrigado a suportá-la. Por exemplo, mais uma vez, o furto de uso, embora não constitua ilícito penal, autoriza a legítima defesa por parte do proprietário do bem atingido, já que configura uma injusta agressão ao seu patrimônio.
certo? Então nós temos aí a possibilidade, sim, questão errada. Então quando ela diz aí, segundo o CP, o agente que repele injusta agressão de um menor ou de um louco não age legítima defesa, pois essa excludente antijuridicidade só está presente se a agressão for além de injusta e ilícita. Falso. Basta apenas que essa agressão seja injusta. Pessoal, voltando aqui para mim, fechando aqui tudo comigo, o que é que acontece? Nós finalizamos aqui esse primeiro bloco de resolução de questões falando sobre excludentes de ilicitude e daqui a pouco a gente volta no segundo bloco com mais questões e mais comentários para vocês. Espero que tenham gostado.